Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o RI, Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Hoje nós vamos falar de um livro psicografado por Chico Xavier, muito interessante, psicografado pelo espírito de Emmanuel, contando a história dele há 2000 anos, como Públio Lentulus. Vai ser muito interessante. Meus caros, eu gostaria de pedir a vocês uma gentileza. Eu criei no meu WhatsApp um grupo chamado RI, Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Coloquei todos os meus amigos nesse grupo, que a finalidade desse grupo não é ficar mandando mensagenzinhas aleatórias, bom dia, boa tarde, mandar mensagens de autoestima, não é nada disso, é só o administrador que coloca as informações necessárias. Portanto, vocês não iriam se aborrecer em ficar recebendo notificações a toda hora e a todo momento. O meu objetivo com o grupo é passar alguns bônus para vocês. E recentemente eu coloquei no grupo uma radionovela desse livro que nós vamos falar hoje, há 2000 anos. Uma radionovela muito bem feita, com atores ótimos que fazem e interpretam seus personagens. E as pessoas que estão assistindo estão gostando. Mas eu tive alguns seguidores, colaboradores que saíram do grupo, provavelmente pensando que ia ser mais um grupo que ia enchê-los de notificações. Não é esse o objetivo. Ali só eu coloco alguma coisa. Você pode dar um like, um coraçãozinho, fazer o que você quiser, mas não pode publicar nada. Por quê? Porque eu não quero aborrecê-los com outros tipos de conversa que nós podemos ter no nosso WhatsApp particular. Aí sim, né? Vocês, cada um entra em contato com os seus amigos e aí as notificações são bem-vindas. No caso da notificação do grupo RI, é só para passar a vocês as novidades que eu estou lançando para aqueles que gostam e são seguidores. Então, aqueles que saíram e desejarem que eu coloque eles de volta no grupo, me mandam uma mensagem no meu WhatsApp particular, porque a maioria que estão nesse grupo são meus amigos de Nova Petrópolis, né? Alguns aqui de Santos. Então, não há motivo para sair do grupo. A não ser que você não queira seguir mais, é uma coisa que é um desejo, ele é pessoal e isso tem que ser respeitado, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando até hoje. E o nosso livro de hoje, há 2000 anos, ele conta a história do senador da República de Roma, Públio Lentulus. A história dele é tão fascinante que um espírito já aprimorado de uma estirpe superior a dele esteve com ele naquele tempo, chamado Lívia, que é a sua esposa. Que na própria história, vocês vão perceber que ela se torna cristã. Porque ela já veio com essa bagagem, só precisava ser aflorada na reencarnação atual. A história dele é fascinante porque eles têm uma filha na ocasião com lepra, e eles estavam muito chateados porque naquela época não havia doença para lepra. Então um próprio amigo do Públio Lentulus, amigo íntimo que frequentava a casa dele, sugeriu que ele fosse para Cafarnaum, por causa dos ares de lá, que diziam que ali a atmosfera, o local, era uma sugestão principalmente para pessoas que iam se tratar de alguma doença, algum problema de saúde. Então ele resolveu acatar essa ideia, pediu ao Senado essa transferência e mudaram ele para uma região onde era governada por Pilatos. Então ele foi até o local, se instalou no local ótimo, levou a filha, e ali naquele local estava um homem extraordinário naquela época, que fez grandes feitos que consideramos hoje grandes milagres. Era o homem que tinha um magnetismo que era impossível você encará-lo. A bondade, a humildade, Jesus estava lá. Eles tiveram então uma serviçal que se tornou uma seguidora de Jesus,
E essa serviçal, conversando com Lívia, contou as maravilhas que ela estava vendo através da contínua relação de um grupo de pessoas que ia ouvi-lo. Falava sobre os milagres, falava sobre a voz mansa, o amor que ele transbordava com as pessoas e as curas. Então Lívia, escondida, resolveu ir em uma dessas reuniões, até porque eles não ficavam em qualquer local, porque já naquela ocasião Jesus já estava sendo perseguido, queriam prendê-lo. Então essa serviçal levava a Lívia até o local onde ele estava, ela começou a ouvi-lo. Foi então que ela teve a ideia. Ela chamou seu marido, Públio Lentulus, e disse a ele: meu marido, tem um homem aqui na Galileia que está sendo provado que ele faz milagres. Ele já fez cego de novo voltar à visão. Ele já fez paralítico voltar a andar. Ouvi dizer que ele ressuscitou uma pessoa e ele também cura leprosos. Eu queria muito que você fosse ao encontro dele e conversasse e pedisse pela nossa filha. Num primeiro momento, Públio Lentulus, muito cético, não deu muito valor a isso, mas por insistência da sua esposa, e ele amava muito essa esposa, ele resolveu então, como um centurião, senador da República, colocar a melhor veste, pegou alguns soldados que o acompanharam e foram em direção a Cafarnaum tentando encontrar esse homem que não era difícil de encontrar, a região não era tão grande e ele estava sempre caminhando para algum lugar. Ele ia para Samaria, ele ia para Nazaré, para Belém, ele passava por todas aquelas regiões, né, levando a boa nova. E ele encontrou. Foi nesse momento que Públio Lentulus, vocês vão ler no livro, ele se sentiu completamente preso à situação que envolveu o encontro com aquele homem de magnetismo e de pureza de espírito muito grande. Também não conseguiu encará-lo. Não conseguiu dizer uma palavra. Mas Jesus falou algumas coisas para ele interessante, que se ele tivesse levado a sério aquele momento, aquelas informações que Jesus deu a ele, para o espírito dele, ele provavelmente não teria passado por tudo que passou. Mas enfim, no final Jesus disse que a fé de sua esposa iria curar a sua filha. Então ele voltou. Naquele dia que ele voltou, Lívia já estava totalmente satisfeita porque a filha estava alegre, voltou a fazer refeições. Conforme o dia a dia foi passando, as marcas da lepra foram sumindo e a menina se curou. Mas ele, Públio, ainda com seu espírito cético, ele não aceitava muito bem que a cura teria vindo daquele homem. Ele achou que realmente as paisagens, o local, a atmosfera de Cafarnaum fez bem para a filha dele. E aí então vai seguir a história, né? Principalmente a história que combina muito bem com os feitos que naquela época Jesus fez e seus discípulos que eram seus seguidores, inclusive Lívia, que passou a ir em mais reuniões de Jesus, começou a acompanhá-lo. Foi ela que no momento crucial que Jesus foi preso, foi até Pilatos pedir para que ele desse uma ajuda e não matassem ou crucificassem um homem tão bom e com uma pureza tão boa. Portanto, ele não tinha nenhuma culpa de nada que o acusavam. Então está lá na história para vocês verem o segmento disso. É maravilhoso, né? Vale a pena. E a radionovela que eu publiquei no grupo, ela vai falar sobre tudo isso. Vai contar o livro inteirinho através de personagens que estão atuando de forma maravilhosa e vale a pena você ouvir essa radionovela, porque é uma radionovela que você pode ouvir no celular. Então se você estiver no teu carro, se você estiver à noite na tua casa, se você estiver em qualquer local tranquilo, por exemplo, numa fila para esperar um atendimento, alguma coisa, você pode ir ouvindo, porque cada episódio que você ouvir, você vai querer ouvir o outro.
é muito bom. Ele tem uma história fascinante. Foi o grande momento que Públio Lentulus teve na sua vida, o primeiro pontapé inicial com a espiritualidade e vinda do próprio Jesus. Esse homem esteve frente a frente com ele. Foi Públio Lentulus que enviou uma carta para César para dar as características de Jesus, que estão escritas nesse livro até hoje. É muito fascinante essa história. Então, para quem gosta do Espiritismo, para quem gosta de psicografias, seja bem-vindo a ler há 2000 anos, você não vai se arrepender. Tá? E por favor, não se esqueçam, aqueles que saíram do grupo, se quiserem pedir para voltar, é bem rápido. Vai ser com o maior carinho e satisfação que eu coloco vocês de volta e vocês vão ter acesso à radionovela. E se por algum motivo, quando você volta ao grupo, você perdeu alguns capítulos, é só me mandar uma mensagem e eu envio os capítulos para você. Mando todos, são 40 capítulos. É que no grupo eu fui mandando no começo um por um, depois de 2 em 2, até chegar no final. Né? Então quem teve a oportunidade de ouvir essa radionovela, leu o livro inteirinho. Olha que gostoso. Não tem tempo para ler? A radionovela pode substituir. Quero deixar então um grande abraço para os meus amigos de Nova Petrópolis que me acompanham desde o começo, aos amigos daqui de Santos que me acompanham também. E estejam comigo, né? Vamos estar sempre juntos com alguma novidade. E eu não pretendo ficar só fazendo resenhas para vocês. Quando tiver um assunto diferente e bom que eu queira gravar aqui no canal, eu vou passar para vocês. Nós estamos precisando e muito de uma energia, de uma vibração que aumente a nossa alma, porque estamos passando por momentos difíceis aqui no nosso planeta, principalmente no Brasil, né? Com tanta pobreza, com tanta dificuldade para se conseguir dinheiro, para pagar as contas, mas nós temos que saber trabalhar também o lado espiritual, que conjuntamente nós vamos ser fortalecidos. E todos nós vamos sair das situações que nós estamos hoje através das literaturas e da força que essa literatura nos dá, que é a literatura espírita, que são os nossos grupos que gostam de ler, que acompanham as psicografias de Chico Xavier, do falecido Divaldo Franco, Carlos Bacelli, tem tantos outros, Haroldo Dutra. Vocês vão pegar muitas palestras dele no YouTube sensacionais, vale a pena acompanhar. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade de nos revermos, né? Desculpe pela demora, mas devagarinho nós estamos sempre atuando juntos e com muita fé. Um grande abraço a todos.